Pessoal, ontem nós falamos aqui no Manhã Total sobre infarto, doenças do coração, um tema que tem tanto para a gente falar, né, para trabalhar. Hoje eu quero seguir falando assim nesse universo da saúde e quero saber, você já ouviu falar em isquemia? É um problema que diminui a passagem de sangue e a gente vai explicar como que isso funciona. A isquemia miocárdica é um processo que passa às vezes despercebido, mas tem consequências até parecidas com o infarto. E o alerta hoje é para aqueles pacientes que vão fazer cirurgia. Este é o assunto que a gente vai tratar com o nosso convidado de hoje, é o anestesiologista Célio Gomes Amorim. E você já pode enviar a sua pergunta, tá certo? Nosso WhatsApp é o 99897.000. Bom dia, doutor Célio. Bom dia, Tânia. Obrigada por estar conosco aqui mais uma vez. Poder estar aqui de novo. Nós estávamos analisando aqui algumas dúvidas sobre isquemia. Por que esse problema preocupa quem vai fazer uma cirurgia? É de grande porte? Olha, indivíduos de ambos os sexos, acima de 45 anos, que vão se submeter a uma cirurgia, cujo período médio de internação previsto vai de pelo menos 48 horas a vários dias, eles têm uma relativa incidência de eventos relacionados à isquemia miocárdica, que vai desde de um processo silencioso em que o paciente, embora não apresente nenhum tipo de queixa, até o infarto classicamente diagnosticado por meio de dor precordial, sudorese, falta de ar e, além disso, a alteração das enzimas cardíacas. Então, quando é classicamente diagnosticado, a literatura tem mostrado que num espectro de cerca de 200 milhões de cirurgias ocorrendo ao longo do ano mundialmente, algumas pesquisas recentes mostraram que uma incidência de até 5% dos pacientes que se submetem a cirurgias nessas condições, eles podem evoluir durante ou até 30 dias após a cirurgia com um quadro clássico de infarto. Entretanto, quando se fala na isquemia miocárdica, que é um evento tão catastrófico quanto o infarto, essa incidência pode chegar até 8%, sendo que ela, às vezes, passa até um pouco despercebida, porque o paciente não manifesta ou alteração eletrocardiográfica ou alteração clínica. Uma coisa mais silenciosa, mais podemos silenciosa. dizer assim. Então, os estudos mais recentes têm mostrado que é preciso identificar quais são os fatores de risco atribuíveis ao evento adverso considerado como isquemia miocárdica. Só um dado para completar, de eventos vasculares, de um modo geral, durante e até 30 dias o procedimento cirúrgico, a incidência de cerca de 1,7%. De AVC ou de derrame, em torno de 0,6%, 0,7%. Porém, o infarto, como eu disse, 5%. Então, nós observamos que é uma incidência expressiva e que deve ser analisada com um olhar mais criterioso pelas instituições, pelos médicos que assistem os pacientes no pré-operatório. Quem é leigo, vamos seguir falando disso, dessa questão do acompanhamento, da prevenção. Quem é leigo, lê na internet, a gente tem tanta informação à disposição e às vezes essa informação nem é bem compreendida, porque o profissional tem aquela leitura correta, né? Vamos explicar para o pessoal de casa o que é isquemia, porque nós lemos e aquela informação que eu dei inicialmente é uma diminuição da passagem do sangue. Como é que funciona? A isquemia, ela ocorre, vamos considerar assim para o pessoal mais leigo, aquelas balanças antigas em que tinha as dois pratos da balança e que de um lado a gente coloca o que é oferecido ao coração, que é o oxigênio. Do outro lado, do outro prato da balança, a gente coloca o que é a necessidade que o coração está apresentando naquela circunstância. Então, é considerado como a gente chama de relação entre oferta e consumo de oxigênio. Essa balança, idealmente, ela tem que ficar na horizontal. Toda vez que há uma diferença entre oferta e consumo, ou seja, que há um aumento do consumo, por exemplo, uma cirurgia de médio, grande porte, em que o estresse que o paciente se expõe, mais
dislipidemia, mais obesidade, hipertensão, tabagismo, o tipo de cirurgia, o tempo de cirurgia, né? Todo o processo, o sangramento, o aumento da frequência cardíaca durante e após a cirurgia, são fatores que vão fazer com que essa balança penda para a demanda de oxigênio maior, mas não necessariamente o organismo está conseguindo ofertar, por N fatores, né, está conseguindo ofertar o oxigênio suficiente para que essa relação entre oferta e consumo esteja adequada, equilibrada. Tem perguntinha chegando, podemos responder, doutor Célio? Sim. Como tratar a isquemia? Olha, o tratamento da isquemia é algo assim que a gente demandaria o dia inteiro para falar, porque envolve inúmeras variáveis. Mas o que eu queria deixar claro para a população é que é um estilo de vida que o indivíduo tem que adotar, que as pessoas têm que adotar, para que, na eventualidade de se submeter a um procedimento cirúrgico, ele esteja, pelo menos do ponto de vista orgânico, porque emocional, cada um lida de uma forma diferente com a carga de estresse a que está exposto. Mas do ponto de vista orgânico, funcional, fisiológico, o indivíduo, o ideal é que não fume, o ideal é que tenha um hábito alimentar saudável, né, que evite o sobrepeso, a hipertensão seja tratada e que indivíduos portadores dessas patologias que são tabagistas, eles devem ser adequadamente preparados no âmbito multidisciplinar para que, ao se submeter ao procedimento cirúrgico, sobretudo nas condições que eu falei, ele suporte mais a carga do trauma anestésico cirúrgico a que ele estará exposto. Tem mais perguntinhas chegando também. Tem gente querendo saber, algumas pessoas não colocam nome, mas a gente agradece muito a audiência de vocês enviando mensagens no nosso WhatsApp. Tem gente querendo saber que no caso do fumante, quanto tempo antes da cirurgia faz efeito parar de fumar? Olha, isso aí é um pouco difícil afirmar categoricamente, mas o ideal é que algumas semanas antes, tem alguns que falam algumas semanas antes, tem alguns que falam que se ele parar e entrar próximo da cirurgia, mas que fizer um tratamento de nebulização, expelir porque o tabagista crônico, você pode ver que ele é mais secretivo, como a gente diz, né? É o pigarro. Ao longo dos anos até. Exatamente. Então, o coração e pulmão, eles trabalham sempre juntos no sentido de que o coração precisa de uma adequada oferta de oxigênio. Então, se o indivíduo, por si só, ele começar a nebulizar, procurar o pneumologista, porque ele, às vezes, precisa fazer uma espirometria para saber qual que é a carga, porque o tabagismo, ao longo do tempo, vai entrando num processo de disfunção pulmonar, né? Perda da função pulmonar por ruptura dos alvéolos, de tal forma que a avaliação pré-operatória feita pelo pneumologista vai nos dar indício, associado a uma terapia broncodilatadora, mas principalmente a nebulização para que aquilo fluidifique e se ele tiver que ficar num período de ventilação mais prolongado, aquilo não seja um fator que vai levar a uma sequência de eventos dentre os quais a isquemia miocárdica está relacionada. Então, o ideal é nebulizar, procurar o pneumologista. Tá certo. A gente agradece as informações. O Dr. Célio, inclusive, está encabeçando, ele está num grupo que está desenvolvendo uma pesquisa no Hospital de Clínicas da UFO, também no Hospital do Câncer e até em São Paulo, porque isso tudo traz também muitos reflexos para a saúde pública. Então, prevenir é uma questão de interesse da sociedade como um todo. Da sociedade. Ainda estamos na fase de desenho do projeto, assim, bem inicial, porque é um projeto de difícil execução, uma amostragem significativa, a gente está procurando um aporte, né, financeiro para subsidiar o projeto, porque nós vamos seguir os indivíduos, os pacientes, através dessa curva enzimática associada a inúmeros outros fatores. Então, são muitas coisas que a gente tem que avaliar para tentar extrair desse processo todo, né, desse multivariáveis, quais são as variáveis que estão exercendo o maior peso de risco atribuível
para que em cima disso, como você disse, aí entra a questão da saúde pública, para que em cima disso possa ser feito um trabalho de protocolos, de até outros estudos, que nessa fase esse estudo nosso, se der certo, será um estudo observacional, mas existem estudos que são mais apropriados para definir qual é realmente o peso de cada variável. Quero agradecer a presença, eu estava lendo aqui outras perguntinhas, todas relacionadas à questão da obesidade e também do tabagismo. Eu conversei, então, com o anestesiologista Célio Gomes de Amorim e vamos aí, né, gente, prevenir a isquemia. Mais uma vez, obrigada pela participação. Obrigado, bom dia. Bom dia.